Sejam bem-vindos a mais um programa Mensagens de Luz. Estamos abordando o livro Palavras de Vida Eterna, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Sou Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem. Hoje tenho a honra e o prazer em receber nossa dirigente Ilse. Tudo bom, Ilse? Tudo bem, Luiz Otávio, e você? Tudo ótimo. Chegamos a um capítulo emblemático 100. do livro em estudo, o capítulo número 100. Isso, número 100. Então significa que nós estamos no 100º programa. Olha quanto já caminhamos, né, Luiz? Mas ainda falta 80. Ainda falta 80. Fora os 180 dos outros próximos livros, né? Isso. Ilse, qual é o título deste capítulo 100? Queixumes. Queixumes. Isso. Queixumes, queixas, né? Queixas. Isso se refere a uma frase de Tiago, não é? De Tiago. Irmãos, não vos queixeis um dos outros, para que não sejais reprovados. Está lá em Tiago 5, versículo 9. Então, ao refletir sobre essa frase, Emmanuel começa nos dizendo que o julgamento, que queixar-se a respeito do outro, é um julgamento que você faz desta pessoa. E por que esse julgamento seria tão indevido? Então, a gente olha para o outro e esquece que o outro reflete a nós, né? Então, quando você está... No que ele se refere queixumes, é eu me queixar para você, por exemplo, de uma terceira pessoa. Você viu o que fulana fez, como é que está, que atitudes que ela tomou? E quando a atitude do outro... Ou você pode se queixar para a própria pessoa também, diretamente, né? Diretamente, né? Mas quando a atitude do outro me incomoda a ponto de eu me queixar para ela ou para terceiros, significa que aquilo está muito presente em mim, né? Aquilo que eu estou vendo no outro que me incomoda justamente porque ele está presente em mim. Então, para a gente pensar quando a gente vai analisar o comportamento de outro, ou para ele mesmo, que é mais raro, a gente tende a criticar para um terceiro, né? E ali junta fomenta, né? Isso, aumenta-se a atitude do outro que nós julgamos equivocada, né? Quando a gente vai se queixar de alguém para outra pessoa, a gente acaba fomentando isso, distorcendo, sem perceber que isso também está presente em nós, né? Então, se nós estamos julgando o outro, achando a atitude dele inadequada, na verdade, nós somos inadequados. Isso, quando a gente está julgando alguém, a gente é inadequado. E quando alguém vem para nós com esse tipo de abordagem, a gente não aumentar isso ou não dá vazão, não dá espaço, né, para que isso aconteça. E aqui ele até, Emmanuel, nos concita a pensar, se eu no lugar daquele que está sendo alvo das nossas queixas, não faria igual ou talvez até pior, né? Então é sempre a gente se colocar no lugar do outro e perceber que a gente ainda está no mesmo nível, no mesmo patamar de todos, a gente comete muitos equívocos e não cabe a nós ficar julgando e condenando o outro, né? Pelos equívocos que fatalmente ocorrem, né? Em todos nós estamos aqui num planeta cheio de espíritos devedores ainda, né? E a gente continua ainda criando mais débitos, né? Porque a gente está no caminho ainda evolutivo, a gente não consegue caminhar de forma reta, né? Seguir os passos do mestre à risca, né? A gente desvia literis, né? A gente desvia aqui e ali, e desvia muito mais do que segue Jesus, né? Nós estamos muito mais no desvio, a gente vislumbra Jesus, o olhar dele. Jesus, quando falava para Pedro, fixe no meu olhar, ele está dizendo para nós, né? Fixe no meu olhar, para você conseguir caminhar, atravessar os mares da vida, né? Mas a gente ainda é muito imperfeito, muito falho, tem muitos medos, né? E a nossa fé vira e mexe, ela sucumbe, ela afunda, né? Então,
a gente quer mirar o olhar de Jesus, mas a gente ainda tem bastante dificuldade para isso. Então, se Emmanuel diz, se nós não devemos nos queixar do semelhante, nós devemos, na verdade, olhar para si próprios. Isso, analisar. É a grande sacada nossa. A gente está aqui não é para cuidar da vida do outro. A gente veio aqui, a gente reencarnou aqui para cuidar da nossa vida, para resolver as nossas questões, para nós crescermos e evoluirmos. Nunca o outro, né? A gente sempre tem uma receitinha para o outro, sempre sabe o que o outro deve fazer, mas isso é problema dele, não é meu, né? Eu posso até aconselhar alguém, ouvir alguém, tentar auxiliar alguém na caminhada, mas a caminhada é dele, não é minha. Então não cabe a mim ficar julgando, me queixando dele, né? Eu preciso olhar para mim. Mas, Ilse, e se o próximo te ofender? O próximo pratica algo, te ofere, te magoa, pratica algum mal contra ti. Qual deve ser a sua postura, então, neste caso? Vamos lembrar de Jesus novamente, né? Oferece a outra face. Oferecer a outra face. Que difícil, não é? Mas o que significa oferecer a outra face? Significa falar para ele nos ofender ainda mais? Dar o outro lado do rosto, nos ofender ainda mais? Não, não é isso, né? A gente não ficaria feliz com isso, né? O que a gente precisa, essa outra face, é mostrar um comportamento diferenciado. Quando Jesus fala, dai a outra face, é mostrar o outro lado. Se alguém te ofende, seja indulgente, seja caridoso, perdoe, né? Compreenda que ou ele não está num dia bom, ou ele está num processo evolutivo ainda no início, né? Então, cabe a gente compreender o outro. Uma vez que a gente até estudou aqui outro dia, né, no livro A Caminho da Luz, que uma vez que a sua consciência expande, que você adquire um certo conhecimento, você não regride, não tem como você voltar atrás e falar, não sei de nada disso. Você passa a ter o conhecimento. E nós, que estudamos Jesus, que estudamos o Evangelho, não podemos alegar ignorância. Nós temos e quem não é ignorante será mais cobrado. Será muito mais cobrado. Porque tinha o conhecimento do que deveria fazer e não fez. Não fez, exatamente. E às vezes o outro é ignorante, né? Então, cabe àquele que tem um pouco mais de conhecimento compreender o outro. Se pode auxiliar o outro a se erguer, ótimo. Se não pode, silencia e ora por ele. Mas nunca revida na mesma altura, porque aí você está dizendo, estou me igualando, né? Estamos descendo, né? A gente precisa subir, crescer evolutivamente para poder auxiliar aqueles que estão na nossa retaguarda. Então, até agora nós vimos 3 pontos básicos. Como deixar de se queixar, não é, em relação aos outros, porque na verdade você está julgando a pessoa e você mesmo pode praticou ou está mesmo ainda praticando aquela mesma conduta. Olhar para si próprio, conhecer-se a ti mesmo e dar a outra face no sentido de compreender e mudar o seu comportamento em relação aos seus ofensores. Isso, a gente sempre ensina pelo exemplo, né? Eu acho que é Francisco de Assis que falava, né? Ide e pregai, se necessário use a palavra. Quer dizer, nós devemos ensinar através das nossas atitudes, que elas são muito mais importantes e ensinam muito mais do que palavras. Então, Wilson, já partindo para a conclusão desta nossa conversa, temos hoje uma conclusão tanto quanto elaborada, não é? Isso. O último parágrafo é grande deste capítulo, esse emblemático capítulo 100. Você poderia ler para a gente? Claro. Em toda conversação na qual sejamos induzidos a examinar o comportamento do próximo, submetido à censura alheia, vasculhemos o íntimo, concluindo se não teríamos praticado incorreções iguais ou maiores no lugar dele. E em todas as circunstâncias,
não nos esquecemos de que, em nos queixando de alguém, estaremos intimando automaticamente a nós mesmos a viver em nível mais alto e a fazer coisa melhor. Então, se nós olhamos o defeito do outro, criticamos, nós estamos dizendo, eu não faço isso. Então, Eu sou melhor do que isso. Então, na verdade, é uma demonstração de orgulho. De orgulho e vaidade, né? Mas aí nós somos intimados a estar num patamar mais alto. Então, se eu estou criticando ele por aquela ação, eu não posso fazer isso. Eu tenho que estar num patamar mais alto. Eu estou sendo intimada a estar aí porque eu estou criticando ele. Então, moralmente, eu teria que estar acima. E a gente sabe que nós não estamos acima de ninguém. E mesmo se estivéssemos moralmente acima, a atitude de quem é moralmente superior é perdoar. E é humilde, como né? nós vimos, é a humildade, né? Ele jamais criticaria também. Não, a gente vê isso de espíritos superiores, né? Eles não nos cobram, não nos intimidam, não nos criticam, né? Isso é coisa mais assim de espíritos mais terra, mais grosseiros, né? Que gostam de ditar regras e normas. Isso não cabe a nós, né? Então, Ilse, não queixemos, olhemos para nós próprios e perdoemos. Exatamente. Essa é a lição de hoje. Muito obrigado por ter comparecido a este programa 100. Espero contar contigo em programas futuros. Foi um prazer estar aqui para a gente aprender e refletir juntos, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Até a próxima semana.